Deus nos abençoe. Estou feliz por estar convosco aqui neste local pela primeira vez e espero que Deus me ajude a encontrar com a sua perfeita vontade ao trazer para nós uma porção de sua palavra. Amém. Eu estava pensando agora há pouco. Eu não me acostumo com este lugar. Eu não sei se o pastor já se acostumou. Eu não consigo me acostumar com esse lugar. Porque quando estamos aqui, automaticamente estamos lidando com uma partícula da herança de Deus, com a partícula da compra do sangue de Jesus Cristo. Por esta razão, é muito difícil assumir esta plataforma. Amém. Eu quero nesta noite ler apenas um versículo da palavra de Deus. Glória a Deus. São Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Apenas o versículo 18. São Lucas capítulo 18. Apenas o versículo 18. É uma mensagem evangelística. Amém, Senhor Jesus. Eu tenho ministrado esta palavra em praças, no ar livre, Glória. e espero que Deus me ajude a encontrar com a sua perfeita vontade ao ministrar esta porção de sua palavra. Amém. Amém. E perguntou-me um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Maravilhoso Deus e poderoso Pai Celestial, É verdade. estamos aproximando uma vez mais de Ti, de Tua palavra. É verdade. Te pedimos, ó Pai, que fale a cada coração nesta noite de uma maneira clara, concisa, Amém. poderosa e objetiva. Pai, ajuda-me a encontrar com a sua perfeita vontade ao ministrar mais uma porção de Tua palavra. Que eu possa sair do caminho, Glória a Deus. para que eu possa entrar em cena e falar aquilo que Tu queres Aleluia. que o Teu povo venha ouvir. Amém. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Há 2000 anos, tempo em que Jesus Cristo esteve sobre a terra, ele iniciou seu ministério com a idade de 30 anos. E nesta época, diz o profeta, que ele era apenas um homem. Embora ele nasceu de um nascimento virginal e o genes foi criado no ventre de Maria, o óvulo também, mas até então
ele era um homem. Mas, assim que o Espírito Santo desceu sobre ele, ali nas margens ou dentro do Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista, desde ali então, era Deus homem. Amém. Não era simplesmente um homem. E naquele dado momento, segundo a Escritura, ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Amém. Ele recebeu o Espírito sem medida. Todavia, todos os demais homens, tanto os que vieram antes dele, como os que vieram depois, eles receberam o Espírito com medida. Jesus foi o único que recebeu o Espírito sem medida. Amém. Por esta razão, nós não podemos dizer que outro homem qualquer recebeu o Espírito sem medida. Só ele, só Jesus, Amém. é quem recebeu Glória a o Espírito sem medida. Amém. E aqui nesta noite eu creio que o Espírito Santo está aqui com medida. Há uma medida dele para nós aqui nesta Glória a noite. Deus. Amém. Nós temos recebido uma medida dele através desta mensagem do 7º anjo de Apocalipse 17, cuja escritura afirma: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, Amém. cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou os profetas do seu século. Amém. Então, eu penso que isso que estou falando aqui serve para corrigir um erro que está existindo nesta mensagem em alguns lugares, que querem fazer do irmão Blana como se ele fosse Jesus. É verdade. Ele não é Jesus. Aleluia. Ele não recebeu o Espírito sem medida, mas Jesus sim recebeu o Espírito sem medida. Amém. Por isso, quando ele esteve sobre esta terra, há 2000 anos, ele veio em um nome de filho do homem. Antes, ele estava atuando na forma de filho de Deus. Veio a esta terra como filho do homem. Retornou para o lugar de onde ele veio. E voltou novamente sobre esta terra há 2000 anos, em Pentecostes, na forma do Filho de Deus. Amém. E desde então ele tem atuado em seu povo, na sua igreja. Mas ele prometeu que retornaria nos últimos dias, idênticos aos dias de Noé, idênticos aos dias de Sodoma e Gomorra. Ele prometeu retornar como filho do homem. E, na verdade, ele retornou como filho do homem, ou seja, no ministério de William Marion Branham. Por isso não fez do homem o filho do homem. É verdade. Porque o homem não é o filho do homem, ele é um filho do homem. Amém. Há uma diferença muito grande. É verdade. Porque quando Cristo esteve aqui na terra, ele fez uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Não um filho do homem, mas o filho do homem. Amém. E eles disseram: alguns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Simão Pedro disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus
vivo. Amém. Oh, Glória a O Deus. irmão Branham não é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não. O irmão Branham não é o Messias. Ele é um Messias. É verdade. Um Messias. Não o Messias. Porque Jesus Cristo, ele foi o Messias. Santo Deus. E ele vai voltar, ou ele voltou, tem manifestado esse ministério do Messias através do ministério do irmão Blanda. Ele manifestou esse ministério através do irmão Blanda, mas isso não é para ficar só através do William Blanda. Isso é para estar aqui no corpo de Cristo aqui na terra. Meu Deus. A igreja tem que tomar uma posição, tem que dar lugar ao Espírito Santo para que ele continue manifestando o mesmo que ele manifestou através de William Marlon Blanda. A igreja está devendo isso, está devendo esse posicionamento para que Deus possa operar através de nós. É verdade. Glória. Mesmo que ele operou através de William Marion Branham. O mesmo que ele operou através de outros enviados dele, É verdade. em eras passadas. Tudo isso tem que estar aqui e agora, nesse tempo final. Por quê? Ele falou para os discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e é isto que nós devemos ser. Amém. E é isso que nós estamos supostos a ser: o sal da terra, a luz do mundo, pequenos Messias, refletindo a Jesus através do nosso viver. Aleluia. Mas então, Louvado e agradecido é teu nome. esse Jesus, ele percorreu a terra na região da Palestina. O profeta fala que ele não saiu da Palestina, como está escrito aqui, em Ide e dizei aos meus discípulos, parágrafo 58 a seguir. O profeta fala, ele nunca fez uma viagem de 50 milhas em sua vida. Ele nunca foi a parte alguma ao redor da Palestina. Entretanto, a mensagem de seu evangelho tem viajado a cada fenda e canto do mundo. Amém. Ele nunca escreveu um livro em sua vida, embora o livro escrito por ele, sobre ele, foi o que vendeu mais do que todos os livros em todas as eras. Amém. Em João, no capítulo 21, verso 25, está escrito assim. João 21, 25. Está escrito da seguinte maneira. Como posso ler? João 21, 25. Último versículo. Lá está escrito assim. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das coisas fosse escrita, das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. 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 Aqui está falando de Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente. Amém. Jesus é o seu nome. É o seu nome. Mas ele vem em 3 nomes de filho. Filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. 2 vezes são passadas. E as outras 2 vezes, filho do homem e filho de Davi, filho do homem
eu penso que está em ação, está em vigência em nosso tempo. Porque nós já estamos vivendo nesse tempo, desta manifestação. O mensageiro foi, mas a sua mensagem está aqui sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Basta nós estarmos lugar ao Espírito Santo em nós, para que aquilo que aconteceu através do irmão Branham, aquilo que Jesus fez, que ele prometeu que faríamos obras maiores, isto ainda está em vigência nos nossos dias. Amém. A questão é, está ele achando lugar, vasos, agentes, para fazer essas coisas? É uma pergunta que cada um devemos fazer a nós mesmos e nos posicionar para que ele venha realizar através de nós o que ele tem que realizar para que possa acontecer o que eu vou citar ou dizer daqui a pouco, que está escrito em Provando a Sua Palavra, parágrafo 88, que nós, a noiva, terá que ser tirada do caminho, sair do caminho, para que então o julgamento possa cair, possa vir sobre os incrédulos. Mas, vejam, pois, que prosseguindo, ele fala assim. E, no entanto, nunca frequentou uma faculdade em sua vida. E mesmo assim, mais faculdades foram edificadas em sua honra do que qualquer outra coisa que tenha existido sobre a face da terra. Ou qualquer outro homem. E ele nunca foi muito longe. Ele viveu uma vida humilde, singela, caçoaram dele, escarneceram, riram. Ele disse que tinha poder para dar sua vida e poder para ressuscitá-la. Qualquer um pode vangloriar assim, mas ele provou seu argumento quando ele ressuscitou na manhã da Páscoa. Amém. Santo Deus. E nós estamos crendo que esta mensagem está gerando dentro de nós este poder. Esse poder que vai nos elevar para encontrar com Ele aonde? Nos ares. Amém. Muito em breve. Amém. Que Ele vai ter que tirar a sua noiva desta terra para as bodas do Cordeiro por 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação, que é a última metade da 70ª pregada, a última metade da última semana, que foi profetizada por Daniel. 69 foram cumpridas antes de Cristo. Foi faltando uma semana. E o Messias veio. E ele profetizou 3 anos e meio. E no final dos 3 anos e meio, ele saiu de cena. Foi aberto uma aspa, ou um parênteses, para que Deus pudesse chamar-nos a noiva gentia para si. Amém. E diz o profeta que esta noiva, ela terá que sair do caminho. Ela será tirada do caminho. Assim como Enoque foi tirado do caminho, para que Noé pudesse entrar em cena e pregar 120 anos. E Noé foi salvo em meio à grande tribulação. Os judeus serão salvos também. Quando o Messias vir pela 3ª vez, a primeira vez foi há 2000 anos atrás. A segunda vez será esta que nós estamos esperando. Amém.
Mas o corpo da palavra está aqui no nosso meio, que é esse corpo da palavra que está gerando em nós esta fé de arrebatamento. Mas isso veio através do Elias que veio pela quarta vez, que é o irmão Brana, como está prometido em Malaquias 4, versos 5 e 6, como lá está escrito: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais, e os corações dos pais aos filhos, dos filhos, dos pais aos filhos, e os corações dos filhos a seus pais, a fim de que eu não venha e vinga a terra com maldição. Esse é Elias que veio pela quarta vez. A primeira vez foi Elias mesmo, o tisbita. A segunda vez foi Eliseu. Recebeu uma porção dobrada daquela virtude que estava sobre Elias. A terceira vez foi João Batista, o qual foi o precursor da primeira vinda do Messias. A quarta vez é William Romana, o qual é o precursor da segunda vinda de Jesus. E a quinta vez será Elias e Moisés, os quais estarão sobre esta terra pregando para que durante a sua mensagem 144 mil judeus vão aceitá-la. E essa mensagem que será levada aos judeus é esta mesma mensagem que nós estamos pregando aqui e agora. Amém. Eles receberão esta mensagem, que é a palavra original, que é aquela palavra que foi pregada no dia que foi pregada por Jesus e que foi entregue após o dia de Pentecostes por Paulo e os demais apóstolos. E esta palavra original, ela foi tirada da igreja através de Roma. Mas Deus prometeu restaurar esta palavra original novamente. E ela está aqui e agora. E esta palavra original, ela voltará para os judeus. Judeus, eles serão salvos em meio à grande tribulação de 3 anos e meio. Nesse interim, as virgens nécias, as quais diz o profeta, que pelo fato delas ainda amarem o mundo, alguma coisinha do mundo, pelo fato delas não harmonizarem a sua vida com a mensagem para a obra, é claro que elas, antes da tribulação, elas já estarão salvas da morte eterna. Mas elas terão que passarem pela tribulação para serem punidas. Serem punidas pelo fato de não levar as suas lâmpadas acesas e esse reservatório cheio do Espírito Santo. Por esta razão, é necessário que cada filho e cada filha de Deus seja cheia ou cheio do Espírito Santo, porque é a única maneira da pessoa sair dessa terra no arrebatamento, subir no arrebatamento ou ter o seu corpo transformado no abrir e fechar de olho aqueles que já dormiram em Cristo. Então, de qualquer maneira, a pessoa tem que estar totalmente em Cristo. Não partes da pessoa em Cristo, mas totalmente em Cristo. E por esta razão, diz o profeta que a obediência total a esta mensagem nos dá direito ao Espírito Santo. Amém. Vejam a necessidade de enfiarmos a cara nesta mensagem, lermos esta mensagem e andarmos de acordo com ela, para que não sejamos encontrados em falta, porque a qualquer momento
Jesus estará voltando fisicamente para tirar um povo de sobre esta terra. Amém. E depois que ele voltar, não terá mais jeito. Quem ficar, ficou. É verdade. Quem ficar, ficou. Diz o profeta que terão que selar as suas vidas com sangue. Terão que dar as suas vidas por amor. Esta porção da palavra, com certeza, não é a total palavra, porque se fosse a total palavra, elas iriam no arrebatamento. Será apenas, elas receberam a palavra parcialmente, não totalmente. Por esta razão, temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Mas então, o filho do homem, quando ele esteve sobre a terra, há 2 mil anos, ele pregou sobre a vida eterna. Ele pregou sobre algo que os profetas não pregaram. Ele pregou sobre algo do qual o homem, se não tivesse comido do fruto da árvore proibida, automaticamente ele não teria caído da vida eterna. Porque a vida eterna é Deus. Amém. E o homem caiu de Deus. Aleluia. Isso teria que acontecer. Por quê? Porque de outra maneira, como Deus iria manifestar-se a si mesmo, como Deus iria dar a conhecer de si mesmo ao homem, então isto teria acontecido. Ela foi criada, diz o profeta, ela foi criada para esse fim. Ela foi feita como um vaso mais frágil para cair, para que acontecesse a queda. Deus sabia que ela iria cair. Mas para que isso? Para que ele pudesse, então, expressar o seu atributo de Salvador. Como que Deus poderia manifestar o seu atributo de curador, como se o pecado não tivesse entrado no mundo, para trazer enfermidades sobre o homem? Então, a queda teria que acontecer. O homem, diz o profeta, que Adão, ele não podia chegar diretamente e comer daquela árvore da vida. Está escrito em Éfeso. Então, logo 4 mil anos depois, aparece então a árvore da vida, porque aquela árvore da vida que estava lá no jardim é Jesus. Amém. É Jesus. Em outra forma, é Jesus. Amém. E Adão, ele não podia comer daquela árvore diretamente. Por isso teve que abrir esse espaço-tempo. Tem 6 mil anos. E até onde eu saiba, o tempo, ele originou-se com o pecado, com a entrada do pecado no mundo. Amém. E assim que o pecado for tirado literalmente do mundo, o tempo deixará de existir. É verdade. Então, nós estamos muito perto Aleluia. de entrar no novo milênio, Glória a Deus. Amém. que será a última contagem de tempo, e depois adentrar a eternidade. Amém. Por isso, amados, nós temos que dioturnamente meditarmos nesta mensagem, trazermos essa mensagem para dentro de nós. Aleluia. Porque é esse poder, o poder desta palavra que vai nos tirar desta terra para encontrar com Jesus nos ares. Amém. Segundo eu já li nesta mensagem, vai chegar um tempo em que esse povinho terá o poder da palavra falada. Dentro dele, pessoas faltando uma perna, vai haver um tempo em que a palavra será falada e essa pessoa terá sua perna restaurada. Amém. Tudo
isto vai acontecer. Vai acontecer ainda. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Amém. Nós temos que nos preparar para isto. Então vejam, pois, que Jesus pregando sobre esta vida eterna. Diz a Bíblia que um certo jovem correu para ele e disse-lhe: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O profeta, ele não fala a que seita da religião, ou da única religião, aquele jovem pertencia. Haviam seitas, várias seitas, saduceus, fariseus e outras. E aquele jovem, automaticamente, ele pertencia a uma daquelas seitas. Ele era religioso porque, quando Jesus disse-lhe, quando ele falou: bom mestre, o que ele fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aleluia. E perguntou-lhe: sabes os mandamentos? Ele disse: quais? Disse-lhe Jesus: não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe, e etc, e etc. Ele disse: eu os tenho observado, eu os tenho guardado desde a minha infância. Diz a Bíblia que Jesus o amou e disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, reparte pelos pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. Ele saiu da presença de Jesus entristecido, porque era muito rico. Muito rico. Então, o profeta nos fala sobre a trajetória deste homem rico. O profeta mostra para nós qual foi o final deste homem rico que rejeitou a vida eterna. E é somente um ser que pode dar a vida eterna. Esse é Jesus. Amém. Ninguém adquire a vida eterna por estar ouvindo um pregador pregar. Não. Por ouvir, não importa qual seja esse ou aquele pastor. A única coisa que nós podemos fazer é apresentar essa pessoa que pode dar vida eterna. Somente Jesus pode dar esta vida eterna. E essa vida eterna é dada à pessoa mediante a obediência à palavra. Amém. Está escrito em João 3, 36, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nessa escritura, crer quer dizer obedecer. Amém. Obedecer. E nós vemos que esse jovem rico, ele desobedeceu a Jesus em mais um mandamento, porque ele já era guardador dos mandamentos, ele era cumpridor da palavra. Mas quando Jesus disse-lhe: vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, vem, segue-me e terás um tesouro no céu, ele achou altíssimo o preço. Ele rejeitou pagar o preço. Lembro-me de uma certa feita, quando uma certa mocinha, que tinha sido levada como prisioneira, ela estava na casa de Naamã, e Naamã, ele era leproso, e essa mocinha falou que lá em Israel tinha um profeta, que se fosse ter com ele, que ele sairia dali curado. Naamã, ele foi ali para receber a cura da lepra. Só que ele já foi com os pensamentos formados. Quando chegar lá, ele vai fazer assim,
assim, assim, e eu ficarei curado. Quando ele chegou lá, o profeta nem sequer, ou seja, não deu a mínima para ele, só mandou que ele fosse lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Que ele iria ficar limpo daquela lepra. Aquele homem ficou nervoso com aquilo, já lá ia embora. E dizendo, lá em Farpá tem rios de águas limpas, e tal. E a verdade é que ele queria receber a cura. Mas não uma maneira provida por Deus, mas a maneira dele. Mas se ele quis ser curado, ele teve que submeter-se à maneira de Deus para ele receber cura. Amém. Naquela época. Oh, Deus. E a maneira de Deus, a maneira de Jesus, para que aquele jovem recebesse a vida eterna naquele dia, era através da obediência à palavra dele. E esta é a mesma maneira para nós hoje. Nós temos que sermos submissos à palavra total, não parcial, mas à palavra total de Deus, para que nós tenhamos essa vida eterna aqui e agora. Por quê? Porque assim está escrito em João 5, 24. Ele disse, na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é terá, mas tem a vida eterna. Amém. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Essa é a promessa dele. Amém. Glória a Deus. E Deus, Jesus, não volta atrás na sua promessa. Ele disse que céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 5, 24, 35. O profeta, argumentando sobre essa escritura, ele disse, visto que o sol e a terra passarão, e somente a palavra do Senhor não passará, ou passarão, a única maneira de nós não passarmos com o céu e a terra, os quais passarão muito em breve, é se na medida ou na proporção em que nós formos ouvindo a palavra do Senhor, nós nos convertermos a essa palavra. Amém. Jesus está voltando para tirar de sobre essa terra pessoas convertidas a esta palavra. Glória a Deus. E não importa quantos anos de crente eu tenha, ou você tenha, ou qualquer que está me ouvindo tenha. Por quê? Eu já tinha 3 anos e meio que estava andando com Jesus, já estava limpo pela palavra que Jesus tinha transmitido a ele e aos demais apóstolos, com exceção de Judas, porque a palavra não pode limpar a diabo. Jamais a palavra de Deus limpa a um diabo. E Judas era um diabo. Verdade. E a palavra não pode limpá-lo. Mas os demais já estavam limpos. Eles tinham vida eterna por estarem ouvindo a palavra. Mas mesmo assim, Pedro não era convertido. É verdade. De alguma maneira ele era convencido, eu não sei como, de que ele poderia ir com Jesus até a prisão e até a morte. Ele falou, Senhor, eu vou contigo até a prisão e até a morte. Jesus falou para ele, não, você não vai. Não vai. Satanás pediu para se andar, não só a Pedro, mas aos demais apóstolos. Mas Jesus orou por eles. Jesus orou por nós também, viu? Tem escritura que prova que ele orou por nós também. Amém. Umas ovelhas que estavam um pouco distante lá naquela época. Então, vejam que Jesus disse a Pedro, quando tu cometeres, confirma teus irmãos. Quer dizer, Pedro
não era convertido. Ele pensou que podia ir com Jesus até a prisão e até a morte. Mas ele só pensou, mas não pôde ir. Antes que o galo cantou, ele negou a Jesus 3 vezes. Perante a criadas, a mulher, negou a Jesus. Mas depois que ele converteu-se, depois do dia de Pentecostes, Pedro foi outra pessoa. Aí, perante o sinédrio, perante as autoridades que queriam que ele calasse, eles vão calasse. Aleluia. Ele disse: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Era outro Pedro. E eu penso que muitas pessoas nesta noite estão simplesmente emocionadas, através de gritos, através de pulos. Meus irmãos, mas a hora da aprovação está vindo aí. É verdade. Eu não creio que a coisa vai continuar igual está aí, não. Creio que vai vir um apelo. Não sei como, vai vir um apelo. E nós temos que estarmos cheios com aquele mesmo Espírito Santo que Pedro estava e os demais apóstolos estavam, os quais não negaram a Jesus. Não negaram a palavra de forma alguma. Hoje, se a gente não cuidar, a mentirinha do gasto, vocês sabem, aquela que uma certa feita, que o profeta, uma pequena mentira. Ele mentiu, mas o Espírito Santo o repreendeu. Ele não pôde, parece que nem orar para uma criança. Agora a pergunta é esta: será que nós estamos nesta mesma condição, com aquela sensibilidade de que qualquer coisinha errada que fizermos, o Espírito Santo puxar a nossa orelha, nos repreender e nos colocar na posição certa? O mínimo que seja. Isso não importa a menor coisinha. Deus quer que haja em nós essa sensibilidade. Não essa sensibilidade de às vezes o pregador está pregando e às vezes mexer na ferida de alguém e ele se dispor a levantar-se para ir embora. Não é isso aí não. É essa que nos leva a reconhecer que estamos errados. Não importa quão pequena seja a coisa. Temos que ser sensíveis à palavra de Deus. Amém. Como era esse homem, o William Marion Branham, o qual deixou exemplos para nós. Amém. Modo de vida e tudo. Glória. Mas então, vejam que esse homem rico, ele rejeitou a vida eterna. E vamos ver então a trajetória. Como está escrito nesse homem rico. Como está escrito em Lucas capítulo 12. Lucas 12. Está escrito assim, verso 16 a seguir. A verdade, o homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, pense em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim
é aquele que para si que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Em Lucas 18, 16, o homem rico, Lucas 16, verso 19 a seguir. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogue depois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tenho Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vejam, pois, que esse jovem rico, ele rejeitou a vida eterna. E por ele rejeitar a vida eterna, nós vemos aqui a trajetória dele. O profeta nos mostra assim, que essa é a trajetória dele. Ele foi para o Hades, o inferno. E o profeta deixa claro que esse lugar é a região dos perdidos. É para onde vai todas as pessoas que partem desta terra sem Cristo. É para onde foram aqueles antediluvianos que rejeitaram ouvir o Filho de Deus em outra forma. Em outra forma. Ali era o Filho de Deus através de Noé. Através de Noé, pregando para aquelas pessoas, pregando para o mundo idêntico ao que nós vivemos hoje. Porque o Filho do Homem, ele se manifestou em William Marion Branham exatamente em dias idênticos aos dias de Noé. Porque Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que se manifestaria o Filho do Homem. Então, esses dias são idênticos àqueles. Noé pregou 120 anos. E diz o profeta em um sinal que se deixa passar por algo, que Noé, ele pregava aquilo e ele estava preparando-se para aquilo que iria acontecer.
Em outras palavras, ele não pegava uma coisa e vivia outra, não. Ele não fazia como os fariseus nos dias de Cristo faziam, não. Como está escrito em Mateus 23, 1 a 3. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai e praticai tudo quanto vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. É verdade. Noé estava pregando e estava vivendo aquilo que ele disse que viria o dilúvio, falando e vivendo a vida, preparando-se para aquilo que iria vir. Ele pregou 120 anos e apenas ele e mais 7 pessoas foram salvas. Os demais, obviamente, foram para a região dos perdidos. E Jesus, depois de seu sofrimento e morte, ele foi e pregou a essas pessoas dos dias antediluvianos que rejeitaram a longanimidade de Deus, ou a palavra enquanto a longanimidade de Deus esperava. Hoje a longanimidade de Deus está esperando também. Está esperando pelo último eleito entrar. Amém. Mas até quando? Até quando essa longanimidade de Deus vai estar esperando? Até quando? E assim que ele entrar, com certeza, Jesus, ele vai tirar esta noiva do caminho para que o juízo possa cair sobre esta terra. Oh, Deus. Então, veja aonde nós devemos estarmos posicionados. Amém. Nesta palavra, aguardando o aparecimento do Senhor nos ares a qualquer momento. Amém. Mas vejam que este mundo está quase todo mergulhado no engano. Foi feita uma enquete lá nos Estados Unidos para saber quantas pessoas criam que havia possibilidade delas irem para o inferno. Menos de 4% dos entrevistados criam que havia possibilidade de eles irem para o inferno, para o Hades, para onde foi esse moço rico. E mais de 96% estava convencida de que não iria para o inferno. Eu penso que aquele jovem rico também, mesmo depois de ele ter rejeitado a Cristo, ele continuou na sua dominação, na seita a qual ele pertencia, e automaticamente crendo que iria morar no céu, iria para o céu. Mas assim que ele fechou os olhos, ele foi para o Hades. Mas aquele mendigo que jazia à porta dele foi para o seio de Abraão. E estando ele no seio de Abraão, e aquele rico lá no Hades, ergueu os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Ele clamou a Abraão para que mandasse a Lázaro que molhasse, refrescasse a sua língua. Diz o profeta que esse homem rico, lá no Hades, ele ergueu os seus olhos e, estando ali em tormenta, então ele chorou. Por quê? Lá no Hades não tinha crianças, não tinha flores, não tinha reuniões de orações, não tinha melodias. Lá só tinha tormento. O profeta fala que esse lugar que nem quer dizer, não há palavras para descrever os horrores que há nesse lugar. Como não tem palavras também para descrever o paraíso, para descrever o lugar aonde ele viu a sua esposa.
depois que ela partiu daqui. Oh, irmãos, vale a pena obedecermos a esta mensagem. Mas vejam, pois, quantas pessoas nesta noite estão andando pelo caminho largo, do qual diz Jesus, Mateus 7, 13 e 14. Entrei pela porta estreita, porque larga a porta, e passou no caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Estreita é a porta, apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Santo Deus. São poucas pessoas que encontram esse caminho de vida eterna. Todavia, há uma grande multidão aí que estão enganadas. Está enganada, crendo que assim que se morrer na condição que estão, mesmo fora da palavra, estão crendo que quando Jesus vier, elas serão ressuscitadas para ir com ele nos ares. Partes estão crendo que irá subir no arrebatamento. Mas olhando para esta mensagem, a coisa é diferente. É uma minoria que realmente será encontrada andando em linha em dias com esta palavra e que sairá desta terra no arrebatamento para estar para sempre com o Senhor. Não vai estar para sempre lá, para esse lugar onde eles serão levados, ficará 3 anos no meio. Por quê? O milênio vai ser implantado aqui na terra. Aqui na terra. Oh, meu Deus. Assim como lá em Gósen tinha um lugar separado. Quando aquelas pragas caíam, nenhuma praga atingia os hebreus. Também na grande tribulação, Deus tem um lugarzinho reservado para o seu povo, para a sua noiva. Oh, Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Foi umas palavras picadas, mas eu entreguei aquilo que era para entregar. Amém. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom, Raimundo, por esta exposição. Né? Aleluia, meu Deus. Muito bem, irmãos. Arrebatamento. Né? Mombrana usou a expressão, ele usou a expressão da noiva representada em Eliseu e Cristo representado em Elias. E a igreja representada em Eliseu, vendo que o seu Cristo, Elias, iria embora, a igreja, Eliseu, pediu uma porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Eliseu disse: eu quero que haja em mim uma porção dobrada do teu Espírito. Eu creio que é isso que a igreja precisa. Amém. Amém, irmãos? Amém. Creio que é isso que a igreja precisa. Porque Eliseu estava acompanhando o profeta. Estava acompanhando o profeta. Crendo no profeta e acompanhando o profeta ao mesmo tempo. Mas na ausência do profeta, ele diz o seguinte: como o Senhor vai e eu vou ficar, me dê uma porção dobrada do teu Espírito. Oh, glória a Jesus. Elias disse: olha, essa é uma coisa difícil que você está me pedindo. Está me pedindo. Agora a mensagem mudou. Até então você estava numa esquina. Agora a mensagem dobrou de esquina. Agora a mensagem é o seguinte:
A mensagem é o seguinte: não tire os olhos de mim. Não tire os olhos de mim. Irmãos, quando chegar na igreja, desligue o celular, por favor. Então, vejam bem. A mensagem mudou de rumo, a mensagem mudou. Uma dobra de esquina. Ela mudou de etapa. E aí, Elias disse: olha, agora a coisa vai ser diferente daqui para frente, Eliseu. Como assim, Elias? É o seguinte, eu estou indo, mas é o seguinte, você não pode tirar os olhos de mim. Onde eu for, onde estiver indo, mantenha os seus olhos em mim. Amém, irmãos? Amém. Mantenha seus olhos em mim. Porque se você bobear, em outras palavras, se você vacilar, se você me perder de vista, você vai perder. Mantenha os olhos em mim. Mantenha os olhos em mim. E mantendo os olhos em mim, quando eu me for, sucederá o que você pediu. Nós temos que manter os olhos na mensagem. Amém, irmãos? Temos que manter nossos olhos na palavra. Temos que continuar mantendo nossos olhos na palavra. Agora, eu estava observando o irmão Raimundo falar, e a gente que é pregador, você sabe como é que é, né? E a gente vai passando um monte de coisa na mente, pensando. Eu pensei exatamente nessa escritura aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque o arrebatamento vai ser somente um que vai ser arrebatado. Pastor, o profeta disse que talvez não subiria 8 nos seus dias. Ele pregou em Chicago, talvez não seria 12. E agora o senhor vê que vai ser só um? Vai ser só um que vai ser arrebatado? Oh, grande é a tua fé. Mas na verdade vai ser só um que vai ser tirado. 2 Tessalonicenses, abra comigo suas Bíblias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Presta bem atenção. Vamos pegar o versículo primeiro para vocês verem se eu estou certo ou não. Se a minha visão aqui está certa ou não. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos. Nós estamos fazendo igual João? Rogando, ora vem, Senhor Jesus. Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amém. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por parágrafos, quer por quer por epístolas, parágrafos. Os irmãos estão entendendo? Amém. Por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus do templo de Deus, querendo parecer Deus. Vê? Aí ele disse que no versículo 7, que o mistério da injustiça, que é o mistério da iniquidade, está operando. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um? Espírito Santo.
Só vai ser um arrebatado. Agora a pergunta é, quando Jesus vier, vai arrebatar livros? Não, hoje a palavra, né? Vai arrebatar literatura? Não. Ele vai arrebatar literatura? Não. Mas tem uma correria para ver quem tem mais literatura. Tem uma correria para ver quem tem coleciona mais mensagem. Ele não vai arrebatar livros. Ele não vai arrebatar a Bíblia. Ele vai arrebatar pessoas. Aleluia a Deus. Só que ele vai tirar esse um que está na terra, que está resistindo. Quem é esse um? O Espírito. O profeta diz, você tem que ser um com a palavra. Amém, Deus. Nós temos que chegar a essa unidade, essa união dessa noiva invisível. Ele vai arrebatar um, só um. Ele vai arrebatar a palavra. Amém. Ele vai arrebatar o seu espírito. Porém, se o espírito dele estiver dentro de nós, nós iremos também. Amém. Amém? Amém. Por isso que ele não pode ser entristecido até o dia dessa redenção. Agora, outra coisa que o irmão Raimundo falou no princípio da mensagem, falou que esse poder tem que estar conosco e tem que continuar operando. O que nós pregamos aqui sábado? Lembra? Olha só, a era de Sardes, a exposição das 7 eras, 222, e na era de Sardes, literatura comum, 34. Diz o seguinte, veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude é poder. E ele andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Quando Jesus foi embora, ele disse a seus discípulos para permanecer até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava nele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, igreja, estaria em seu lugar sobre a terra, tomando seu lugar. Por isso que Atos dos Apóstolos é a continuação da obra de Jesus, que só foi 3 anos e meio. Eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram. Porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer igreja que não tenha o Espírito e as manifestações dos dons, vai ter que prestar contas a Deus. Meu Deus. Muito sério. É sério, não é? Seríssimo. É muito sério. Qualquer igreja que não estiver operando a manifestação dos dons, vai ter que se acertar com Deus. Aí, irmão Raimundo, é que existe essa má interpretação de 1 Coríntios 13. Ah, não, quando que veio o que é perfeito, o que é em parte tirou. Tira essas coisas, acabou esses negócios. Acabou os dons, acabou esse negócio de língua, acabou esse negócio de profecia, acabou esse negócio de ficar olhando para os enfermos. Não, gente. Presta atenção, o irmão Branham disse que o Espírito Santo, olha, Lutero abriu caminho, a justificação abriu caminho para a santificação abriu caminho para os pentecostais. E o que foi que os pentecostais fizeram? Tiveram a restauração dos dons. Mas a palavra não tinha vindo ainda. A palavra não tinha vindo ainda para colocar tudo em ordem. O que Satanás fez? Satanás fez uma desordem entre os pentecostais e colocaram evidências em tudo. Não, a evidência de ter Deus é isso. A evidência de ter o Espírito Santo é falando em língua. A evidência do Espírito Santo é amor. A evidência do Espírito Santo é isso, aquilo outro. Satanás pegou tudo essas coisas e baseou os destinos eternos deles com isso. Então a palavra não tinha vindo ainda, mas quando a palavra, Deus mesmo veio na manifestação do Filho do Homem, o que era em parte foi tirado. Todas essas baboseiras, essas crenças manufaturadas foi tirada. Mas Deus continua sendo Deus. Amém, Deus. Ué, eu falei aqui sábado, que nós estamos quase que a ponto de ver que certos ministros da mensagem vai fazer igual aquele rapazinho que veio do seminário com o diploma debaixo do braço e diz, mamãe, não, aqueles 4 últimos versículos de Marcos 16 não é inspirado, não. Não foi inspirado.
Nós estamos a ponto de ver isso. A ponto de enxergar isso no meio de ministro que vai imitar, vai dizer igualzinho aquele rapaz que veio do seminário, que a mãe dele foi curada em uma reuniãozinha no tabernáculo lá embaixo. E depois ela chegou, meu filho, no tempo que você estava fora, mamãe ficou doente, e então mamãe desceu lá embaixo daquela reuniãozinha ali, e mamãe foi curada, e me colocaram as mãos sobre mim, e eu recebi a cura. Não, mamãe, não. Olha, mamãe, sabe? Olha, mamãe, nós aprendemos lá no seminário que os últimos 4 versículos de Marcos 16 não são inspirados. Vai acontecer isso. Está acontecendo isso. Gente, olha, se o perfeito chegou, o que era em parte, toda a confusão foi tirada, olha, irmão, é agora que nós temos que ter o verdadeiro mesmo. Amém. O irmão Branco diz, o que é uma cura divina? Se você chegar para mim aqui e dizer assim, pastor, eu estava com dor de cabeça e fui curado, prova que Deus ressuscitou. Cura é sinal da ressurreição. Cura é o sinal legítimo da ressurreição. E se não a ressurreição dos mortos, então nossa fé é vã. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então é uma situação difícil. Então a igreja tem que parar com esse negócio, o que está matando as pessoas é a letra. Porque veja bem, presta atenção. Olha, o profeta diz, a fé para o rapto está nas mensagens, está nas literaturas, está nas mensagens, a fé para o rapto, correto, tudo bem. Aí ele prega a mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador. O poder vivificador está onde? Nas mensagens. O poder vivificador. Lendo sem nenhuma interpretação, sem nenhuma dúvida, o poder que está nela vai nos vivificar. Mas lendo com pensamentos e razoamento, a letra mata. A letra mata. Aí o irmão Branco diz que as mesmas águas que salvaram Noé subindo a arca, é as mesmas águas que afundaram todo mundo. A mesma que eu fui lido domingo. A própria coisa que eles estavam buscando pelo tempo todo é a mesma que eles condenou. Então é a mesma coisa hoje. Então haverá muito desapontamento, muitas coisas desapontadas, muita gente desapontada, ministérios desapontados por aqui tudo. Olha, se o irmão Branco estivesse aqui hoje, ele estaria na linha do discernimento, orando pelos enfermos e dizendo que Jesus Cristo cura, que batiza e tudo mais. Vamos ficar de pé. Deus abençoe todos. Quem quiser ouvir a mensagem novamente, é só entrar no YouTube, TV Fundamental, e então você vai ouvir a mensagem de hoje, que foi pregada pelo irmão Raimundo nesta noite. E o irmão Raimundo, quando desejar sentir no coração de vir, pode vir, né? É terça e sábado, pode vir ministrar com a igreja, né? Isso é bom que me descanse um pouco. E os irmãos, amanhã tem lá reunião lá em Ibirité. Outra coisa que eu quero avisar aos irmãos, dia 13, 14 e 15 de outubro, nós vamos receber o irmão o evangelista Josemar Lima, da Paraíba, João Pessoa. Ele vai estar conosco em um final de semana, orando pelos enfermos, que Deus assim tem usado ele em certos dons, e vai estar ministrando a palavra, empurrando as pessoas para crerem na cura divina. O irmão Branham, antes de orar pelas pessoas, primeiro criava uma atmosfera falando da palavra para que o nível de fé das pessoas aumentasse para receber cura. Ele faz a mesma coisa também. Então, os irmãos, eu peço desde já, ele pediu para orar, para consagrar, principalmente nos últimos dias que estiver chegando, para fazer uma consagração, uma oração. Meu irmão Raimundo gosta muito de ir no monte. Quem quiser orar no monte, é só falar com ele, que ele gosta muito de monte, né? E, tem uns aqui que gostam de monte coberto, né? Então é complicado. Mas a gente vai fazer isso, se Deus quiser, né? Lá em Sarzeiro, lá tem um monte lá, os irmãos gostam, os jovens gostam de ir. Qualquer dia eu vou colocar o irmão Raimundo para liderar eles no monte lá, na oração lá. Bom? Muito bem, nós vamos agradecer. Deus abençoe o irmão Raimundo. Deus abençoe. Foi difícil chegar? Não, é? Rapidinho, BR direto. Só BR direto. Muito bem. Vamos orar. Sábado, se Deus permitir, estaremos aqui a partir das 19h30. Quinta em Sarzeiro, domingo às 18 horas, no nome do Senhor Jesus Cristo. As mensagens
no Facebook, as mensagens que nós estamos postando. Hoje eu postei 7 mensagens sobre casamento e divórcio. Eu falei sobre divórcio culminará com a semente da serpente. 7 partes. É só você ver lá um estudo muito rico, casamento e divórcio culminando com a semente da serpente. Vocês podem observar lá, entre no meu Face, lá na minha página, vocês vão ver lá. Tem muitas mensagens. Muito bem. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o nosso irmão Raimundo trouxe nessa noite para nós. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério. Abençoa ele, Senhor, sua família, seu lar. Abençoa sua casa. Abençoa esse trabalho maravilhoso. Abençoe todo. Eu creio que cada um que esteve aqui recebeu sua porção e foi generosamente abençoado. Isto foi recomendado nós ficar na palavra, olhar para a palavra. Não perder isso por nada neste mundo. Ó Deus, obrigado pela palavra que foi falada nesta noite. É o que nós precisávamos, é o que nós precisamos. No nome do Senhor Jesus, abençoe teus filhos ao voltar para os seus lares. E nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe.